Lucas capítulo 24, passagem bastante conhecida dos irmãos. Lucas capítulo 24, versículo 13, da palavra do Senhor. Já vou lendo já. Justificando, tá, irmãos, a ausência do meu esposo, trabalhando, graças a Deus. Que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. Versículo 29. Melhor, versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, ele o deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que com eles estavam. E diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Amém? Graças a Deus por essa palavra, bastante conhecida da igreja. Tem aquele hino, eu não sei cantar não, irmãos. Ajuda aí. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Já tenho nunca, Senhor, meu bom pastor. Mais uma vez, igreja, fica. Senhor, meu Salvador. A sombra da noite. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Canta, igreja, com vontade. Fica, Senhor,
se faz carne. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia! Aleluia! Maravilhoso Deus. Antes desses dois discípulos começarem a conversar entre si, eles presenciaram a morte de Jesus Cristo. Ele era um daqueles que estava entre a multidão. Eles dois eram um daqueles que presenciaram todo o sofrimento de Jesus. Presenciaram. Viram Jesus sendo crucificado. Viram Jesus carregando aquela cruz pesada. E ninguém podendo fazer nada. Eles viram. Eles viram Jesus sendo açoitado. Eles viram o momento que todo mundo começou a julgar e dizendo: crucifica, mata. Todos eles estavam lá acuados. Todos. Até os discípulos que o Senhor havia escolhido para andar com ele. Não suportaram, igreja, ver aquele momento tão difícil. Aquele momento que a terra parou, que o céu parou para presenciar. Eles que outrora ouviram Jesus falar das grandes maravilhas, ouviram os grandes testemunhos, grandes milagres. Mas quando chegou o momento da crucificação, eles foram um daqueles que não reagiram. Percebe-se que ninguém foi à frente para defender a Jesus. Percebe, igreja? Ninguém. Jesus, ele levou verdadeiramente sobre si todas as nossas dores. Se cumpriu a palavra pelo profeta Isaías. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o castigo que era para mim e para você. Ele levou. E é interessante que quando a gente começa a meditar, igreja, sobre a crucificação de Jesus, eu particularmente fico observando como hoje a humanidade, como hoje muitos podem desprezar um ato de amor como este. Como? Como pode desprezar? Como é que eu me apresento diante de Deus e me esqueço do seu sacrifício pela minha vida? Quando eu não valorizo ao meu Deus na minha vida. Quando eu não faço jus ao amor dele por mim. Quando eu desprezo as suas escrituras dizendo: essa parte para mim não serve. Mas para Jesus serviu cada gota para você. Mas para você serviu cada sofrimento por você. Mas eu consigo entender que não foi o suficiente para muitos. E eu me pergunto, por que desprezamos tão grande amor? Por que, Diógenes? Por que desprezamos tão grande amor? Por que esquecemos, igreja? Por que no momento mais difícil da nossa vida esquecemos? Não no sentido de se esquecer de Jesus, mas se esquecer de ser grato a Ele. Espera aí, igreja. Ele era inocente. Ele desceu ao céu. O mundo não entende. O pastor falou aqui sobre fé. Só aceita por meio da fé, igreja. É loucura. É loucura para os que perecem o que nós pregamos.
O mundo não entende o que nós pregamos. O mundo não entende. É tanto que não entende que ainda nos condena e condena Jesus ainda, dizendo: se Deus existisse, o mundo não estaria do jeito que está. Mas ele desceu do céu e provou à humanidade o seu grande amor. Com morte, e morte de cruz. A punição mais severa daquele tempo. Aleluia. E depois de tudo isso acontecido, Marta e Maria foram ao sepulcro, não encontraram Jesus. Elas noticiaram, mas muitos se esqueceram. O discípulo falou: imagina, Pedro foi o primeiro. Não, roubaram, não, alguma coisa aconteceu. Esqueceram da palavra. Esqueceram dos momentos que Jesus estava caminhando com eles, ensinando. Olha só, igreja. Aleluia. Jesus caminhando com os discípulos, falou tudo do que ia acontecer, mas quando chegou o momento do acontecimento, deu branco. Não era para eles se alegrarem e vai dizer: não, Jesus vai ressuscitar no terceiro dia. Mas o que aconteceu? Cada um foi para sua casa. Se esqueceram da palavra. Se esqueceram da palavra. Eu sou o verbo vivo. Jesus é o verbo vivo. Se esqueceram da palavra. Ficaram todos atordoados. Se esqueceram da palavra. Marta e Maria voltam, anunciam. Mas uns foram até o sepulcro para verificar. Viram que realmente Jesus não estava lá. Mas voltou para casa. Mas alguém ainda estava com o coração ardendo, lembrando de tudo o que aconteceu. E estavam tristes. Tristes. Que coisa, irmãos. Viram Jesus fazer grandes coisas. Viram Jesus falar de grandes coisas. Viram Jesus falar da ressurreição. Mas estavam tristes. Mas Jesus é amor. Aleluia. Porque Ele sabe o valor que cada um de nós temos para Ele. Ele sabe o motivo da sua morte na cruz. Ele sabe por que Ele veio. E Ele não desiste fácil daquilo que Ele se propôs a fazer. E Jesus aparece a esses dois. Mas os olhos deles estavam como o quê? Fechados. Por que, igreja? Estavam tristes. E não é assim muitas das vezes na nossa caminhada? Eu gostei do que o Felipe falou aqui. Fiquei observando. Andamos com Jesus, falamos de Jesus, vivemos para Jesus, dizemos de Jesus. Mas no momento difícil, esquecemos da palavra. E é somente com a palavra, igreja, é que vamos vencer. Palavra. Palavra. Como é que Jesus venceu no deserto? Palavra. Como é que Jesus venceu todas as hostes do inferno? Palavra. Aleluia. As crianças cantou. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Escondeu a palavra aí, irmão? A palavra está escondida aí no coração? A palavra está aí viva, fumegante como fogo no coração.
O caos está aí, mas a palavra está viva. Porque alguns esqueceram. Esqueceram que esse momento um dia não vai acontecer mais aqui. Vai acontecer lá. Se esqueceram que a promessa não é terrena somente. A promessa é lá. Esqueceram, abandonaram, ficaram tristes. Mas sabe o que está acontecendo? Mas está triste. Está triste. Está se esquecendo da promessa. Jesus não falou que ia ressuscitar? Então era para o quê, igreja? Os discípulos estão ali na expectativa. Não, Jesus vai ressuscitar. Não, ele está vivo, mas não. Esqueceram. A igreja muitas das vezes se esquece. Nós nos esquecemos da promessa. Há uma promessa e ela não está invalidada, ela está garantida para mim e para você. Aleluia! É garantida. E não é um homem que prometeu. Não é pastor setorial. Não é José Wellington que prometeu. Quem prometeu foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Ele prometeu: eu vou subir, mas eu vou voltar. E aonde eu estiver, vós estarás comigo. Aonde eu estiver, você estará com Ele. Tem gente se esquecendo da promessa. Está se deixando se entristecer pela situação. Irmã, você não tem ideia do quanto dói. Sei, também tenho as minhas dores. Ninguém é de ferro. Fica, Senhor, já se faz tarde. Jesus está no caminho. Aleluia. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Aleluia. A promessa ainda está de pé. Ele está comigo, está com você, mesmo no momento de tristeza. Aleluia. Tem gente que prega um evangelho de alegria. Não, evangelho também é sofrimento, Não vai nessa conversa aí, não. Não vá nas doutrinas de enganadores aí do mundo, não. No mundo, teremos o que, igreja? Mas o que Jesus falou? Tem de bom ânimo. Aquele momento do sorriso meio... Aquele momento, igreja. Mas fecha a porta do teu quarto. Ora a Deus em secreto. Porque Ele é fiel. Para te dar a vitória para todos ver. Ele é fiel para garantir. Aquilo que é sofrimento hoje, amanhã será alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Igreja, há promessa de Deus para a sua vida. Não desista. Não pare, não pense que não vai dar certo. Não pense que Jesus não está vendo. Não pense que Jesus não se importa. Possa ser que para você fala: não, mas Jesus não cuida dessa área. Jesus cuida de tudo. Ele tem um controle de tudo. Até do seu chinelo havaiana Ele cuida. Eu creio. Até do ovo Ele cuida. Não deixa faltar. Palavra. E os discípulos falam: não, você não sabe o que está acontecendo? Você não tem ideia do que aconteceu? Olha só, e como é que você não sabe? Você é peregrino, você não entende. Ainda foram ignorantes, né? Assim, vamos ser mais radical, né? Com Jesus. Eles nem sabiam que era Jesus.
Que às vezes a gente vai conversar com o irmão, ele já vem todo ríspido, né? Você não sabe o que está acontecendo comigo? Você não sabe por que eu estou triste? Aí Jesus vai fazer o que com eles? Vai abrir as Escrituras. Vai começar a falar a eles as palavras, as promessas feitas a Israel. Aleluia! Ele vai fazer eles lembrar de tudo quanto Jesus havia dito. Jesus vai fazer eles lembrar. Vai fazer eles lembrar. E a conversa começou a ficar tão gostosa, tão prazerosa. E Jesus disfarça como que ia mais adiante. Eles falam, não, sua presença é diferente. Não, fica aqui. Fica conosco aqui essa noite. Já está tarde. Não vai embora não. Fica aqui. Está gostoso te ouvir. Está maravilhoso ouvir você falar das Escrituras, da palavra de Deus. Está maravilhoso. Palavra traz vida, igreja. Ah, mas ninguém está aqui na minha casa. Te apresento. Ah, ninguém está, mas te apresento. Aleluia. Ah, mas ninguém sabe, mas Ele está aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fica, Jesus, fica. E os corações deles se alegraram. E naquele momento mais lindo, no partir do pão, aleluia, um momento de comunhão, um momento de alegria, um momento de confraternização, os olhos se abriram, aleluia, e eles entenderam que quem estava ali com eles era o próprio Jesus Cristo. É Jesus, igreja, que está conosco, nos fortalecendo. É Jesus que está conosco na caminhada. Não tem o porquê desanimar. Não tem o porquê pensar que não. Ele está com você no caminho, te garantindo a promessa. E aí eles disseram, porventura o coração nosso não ardia essa palavra no meu coração, não ardia no seu coração. Olha, trouxe vida, trouxe alegria, porque Ele prometeu e Ele cumpriu. É Jesus que cumpriu a promessa, Ele apareceu, Ele ressuscitou. Igreja do Senhor, não desista do que Deus te prometeu. Ser fiel até o fim. Aleluia. E dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel ao Senhor até o fim. Não abandone, porque quem te prometeu não é filho do homem. Quem te prometeu é o próprio Jesus Cristo. Há uma morada celeste preparada para a igreja. A promessa dele voltar vai se cumprir. E esteja eu e você aguardando esse momento maravilhoso. Esteja eu e você preparado para ouvir a trombeta tocar. Esteja eu e você preparado, guardando fiel a palavra da promessa. Existe a promessa e ela é verdadeira. Amém, igreja? E eu assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.